Salve, salve galera, beleza? Professor Romulo Arantes na área para a questão de número 16, competência de área 6, habilidade 18. Se liga, no primeiro capítulo de suas memórias, o defunto autor confessa certa dúvida quanto ao método composicional, mas diz não suportar a vulgaridade dos escritos do tempo e por isso criou dois argumentos para inovar. No trecho, a primeira é que eu não sou propriamente um autor defunto, mas um defunto autor, para quem a campo foi outro berço. O recurso estilístico presente na parte negrito é vamos nessa, né? Olha só, no primeiro capítulo de suas memórias, o defunto autor confessa dúvida quanto ao método composicional, mas diz não suportar a vulgaridade do escrito de seu tempo e por isso criou dois argumentos para a inovação. No trecho, a primeira é que eu não sou propriamente um autor defunto, mas um defunto autor. Para quem acampa, o que é campa, professor? Você poderia deduzir pelo contexto. Ele não é um defunto? Ele não é um defunto autor? Então ele só se tornou autor após a morte. Se a campa foi outro berço, significa dizer que ele só nasceu, ele só ingressou nesse universo da construção literária como autor após a morte. Então, campa, estaria diretamente relacionado à dimensão mórbida, não é? A campa seria o quê? A campa seria o túmulo. Para quem o túmulo foi outro berço. A campa é uma pedra utilizada para tampar o sepulcro. Sendo assim, observe só, olha só. Qual seria o recurso estilístico, ou seja, a figura de linguagem? Vale muito a pena você vir as alternativas. Nesse caso, como é uma questão sobre figuras de linguagem, as alternativas são curtas, vem direto das alternativas. Antítese ocorre quando você tem uma oposição. Por exemplo, nasce o sol e não dura mais que um dia. Nasce o sol e se põe. Nós temos uma oposição. Como essa oposição ela é possível, antítese. Oxímoro é o mesmo que paradoxo, ocorre quando você tem uma oposição que gera uma situação absurda. Por exemplo, ferida que dói e não se sente. Como é que dói e eu não sinto? Nós temos uma oposição e essa oposição gera uma situação absurda. Os opostos estão gerando exclusão, paradoxo ou oxímoro. Metáfora ocorre quando eu tenho uma comparação implícita. Eu comparo dois elementos por existir entre eles uma ligação e não utilizo o termo comparativo. Por exemplo, amor é fogo. Comparei o amor com o fogo, né? Metonímia ocorre quando eu substituo uma palavra por outra para ver entre elas ligação. Por exemplo, li Machado de Assis. Você não leu Machado de Assis, você leu a obra do cara, tá ligado? Eufemismo é a suavização da expressão. Quando a indesejados da gente chegar, é a morte. Eu não usei morte, eu suavizei. Sendo assim, eu conferi todas as alternativas e eu já tenho uma noção. Leio o texto como um todo para ter um entendimento maior. Óbito do autor é morte do autor. Algum tempo hesitei, ou seja, duvidei se deveria abrir essas memórias pelo princípio ou pelo fim, se começaria pelo início ou pelo final, isto é, se poria em primeiro lugar o meu nascimento ou a minha morte. Suposto uso vulgar, ou seja, o que todo mundo faz, seja começar pelo nascimento, as obras românticas eram assim. Duas considerações me levaram a adotar diferente método. A primeira é que eu não sou propriamente um autor defunto, ou seja, um autor que morreu, mas um morto que depois de morto virou autor. Para quem a campo foi outro berço. Você poderia observar que campa e berço se opõem, né? E o que nós precisamos saber não é essa oposição. Nós precisamos saber para quem acampa, campa, para quem o túmulo, como campa foi usado no lugar de túmulo, por haver entre eles ligação, parte pelo todo, nós temos aí uma metonímia, tá bom? Sendo assim, a nossa resposta é a letra B. Valeu, galera!